O caso Araceli é um dos crimes mais emblemáticos e perturbadores da história recente do Brasil, não apenas pela brutalidade do assassinato, mas sobretudo pelo cenário de impunidade, influência política e falhas institucionais que marcaram sua investigação e julgamento. Araceli Cabreira Sanches Crespo nasceu em 2 de julho de 1964, na cidade de São Paulo. Filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana Lola Sanches, mudou-se ainda bebê para o estado do Espírito Santo após a família decidir deixar Cubatão, em razão dos graves problemas de poluição que afetavam sua saúde. A família passou a viver em uma casa simples no bairro de Fátima, na cidade de Serra, região metropolitana de Vitória. No dia 18 de maio de 1973, Araceli, então com 8 anos de idade, saiu do Colégio São Pedro, localizado no bairro Praia do Suá, em Vitória, e não retornou para casa. A ausência foi percebida pelo pai no fim do dia, dando início a buscas imediatas. A possibilidade de sequestro levou a família a distribuir fotografias da criança à imprensa local, enquanto a cidade acompanhava com crescente apreensão o desaparecimento. 6 dias depois, um corpo foi encontrado em um matagal nos fundos do Hospital Infantil de Vitória, conhecido à época como Hospital Jesus Menino. O cadáver estava em avançado estado de decomposição, desfigurado por ácido corrosivo e apresentava sinais evidentes de violência física e abuso sexual. Inicialmente, o pai reconheceu o corpo como sendo o da filha, mas diante do estado emocional da família e das condições do cadáver, o reconhecimento gerou controvérsia. Após divergências entre familiares e autoridades, uma nova perícia, realizada semanas depois, confirmou oficialmente que se tratava de Araceli. Durante os dias que se seguiram ao desaparecimento, a investigação foi marcada por boatos, informações desencontradas e ausência de avanços concretos. Houve relatos de que a menina teria sido vista acompanhada por uma mulher loira, além de falsas denúncias sobre uma criança com características semelhantes circulando em outras cidades do estado. A comoção popular levou à realização de procissões e manifestações públicas, enquanto a polícia chegou a deter suspeitos sem provas consistentes, incluindo uma cartomante que teria feito previsões relacionadas ao caso. Em meados de junho de 1973, a família recebeu uma ligação telefônica de um suposto sequestrador exigindo 50 mil cruzeiros para a libertação da criança. A família aceitou negociar, mas o contato não voltou a ocorrer. Passado mais de um mês sem resultados, a imprensa capixaba passou a criticar abertamente a condução das investigações, cobrando apoio de outros estados e de órgãos federais. A confirmação definitiva da identidade do corpo ocorreu em 20 de junho de 1973, após a atuação do perito Trajano Moreira de Carvalho, enviado pelo então estado da Guanabara. A partir desse momento, as investigações passaram a se concentrar em 2 jovens pertencentes a famílias influentes do Espírito Santo, Paulo Constantien Elal, conhecido como Paulinho, e Dante de Barros Michelini, conhecido como Dantinho. Ambos já eram conhecidos na cidade por envolvimento com drogas e denúncias de violência contra menores. Segundo a acusação, Araceli teria sido abordada após sair da escola e levada sob falso pretexto até os acusados. Depoimentos indicaram que a menina foi mantida em cárcere privado por aproximadamente 2 dias, dopada com barbitúricos e submetida à violência sexual extrema. Laudos periciais apontaram que a causa da morte foi intoxicação exógena por drogas, seguida de asfixia mecânica por compressão. Após a morte, o corpo teria sido mantido sob refrigeração e posteriormente atacado com ácido, numa tentativa de dificultar sua identificação antes de ser descartado nas proximidades do hospital. A principal testemunha do caso foi Marisley Fernandes Muniz, ex-companheira de Paulo Elal, que relatou detalhes do crime e afirmou que Araceli não resistiu à dosagem de drogas administradas. Apesar dos depoimentos, laudos e indícios, o processo enfrentou sucessivas dificuldades. Durante as investigações, o sargento José Homero Dias, que estava próximo de concluir o inquérito, foi assassinado com tiros nas costas, o que contribuiu para o enfraquecimento do caso. A repercussão nacional
levou à criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que concluiu ter havido omissão das autoridades policiais e interferência de interesses políticos e econômicos na condução das investigações. As famílias dos acusados contrataram uma ampla equipe de advogados que atuou para contestar provas e depoimentos. Em 1980, Paulo Elal e Dante Michelini chegaram a ser condenados, recebendo penas de 18 e 5 anos de reclusão, respectivamente. No entanto, a sentença foi anulada. Em novo julgamento, realizado em 1991, ambos foram absolvidos. Desde então, ninguém foi responsabilizado criminalmente pela morte de Araceli. O jornalista e escritor José Louzeiro, autor do livro-reportagem Araceli, Meu Amor, afirmou que o caso esteve ligado a pelo menos 14 mortes suspeitas, envolvendo possíveis testemunhas e pessoas interessadas em esclarecer o crime. A obra foi censurada durante a ditadura militar, a pedido dos advogados dos acusados, reforçando o clima de silenciamento em torno do episódio. Araceli foi sepultada apenas 3 anos após sua morte no cemitério municipal de Serra. Seus pais jamais obtiveram justiça. O pai, Gabriel Crespo, faleceu em 2004. A mãe, Lola Sanches, deixou o Brasil anos depois e passou a viver em seu país de origem. Em 17 de maio de 2000, o Congresso Nacional instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em memória de Araceli. A data passou a simbolizar a luta contra a violência sexual infantil no Brasil e a necessidade de vigilância permanente da sociedade e das instituições. O caso Araceli permanece como um marco doloroso da história brasileira, lembrando que a ausência de justiça não apaga a responsabilidade coletiva de manter viva a memória das vítimas e de combater de forma contínua a violência contra crianças e adolescentes.